Boa tarde a todos que nos ouvem. Mais uma vez, estamos aqui reunidos no final de sexta-feira para um bate-papo com os nossos alunos e ex-alunos do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. Essa proposta, ela nasce neste momento em que estamos em reclusão, afastamento social, e ela tem o intuito de preencher, não só de preencher as nossas tardes, mas também de deixar a todos que nos ouvem algumas sugestões de leitura e até de reflexão. O programa tem como objetivo abrir espaço aos nossos alunos e ex-alunos que já passaram pela experiência da publicação de um livro, de uma obra, seja ela na área da crítica literária, seja na área da ficção. Romance, poesia, contos, e é o que vai, então, ocupar a nossa tarde no dia de hoje. Nós temos como convidada Sandra Lemos, que eu trago aqui para vocês, e que estará, então, conosco. Sandra, é um prazer recebê-la, e estaremos, então, nesse bate-papo. Boa tarde, Vera. Você quer dizer uma palavrinha para os que nos ouvem? Você está me ouvindo bem? Todos, estou te ouvindo bem. Gostaria de dizer que eu fiquei muito contente com o seu convite, estou muito contente, feliz de participar e poder contribuir com alguma coisa. Pois é, a Sandra foi nossa aluna, titulou-se como mestre no Programa de Literatura e Crítica Literária, hoje é doutoranda no programa, e tem um percurso de formação na área de letras, mas também bastante envolvida com a literatura, não só brasileira, mas também a literatura russa e a literatura irlandesa. Ela realizou vários cursos no Brasil e fora do Brasil, inclusive numa das universidades de maior prestígio no Reino Unido, que é a Universidade de Edimburgo, e realizou também estudos mais focados, vamos dizer assim, em James Joyce. Portanto, a Sandra é alguém que tem um repertório que, como a gente vai poder observar, é um repertório extremamente respeitável, né, e que lhe dá condições de uma escrita que eu diria de alta qualidade. A Sandra escreveu já, publicou 3 obras, né, 2 romances e um livro de contos. Nós teremos a oportunidade de comentar um pouco sobre esses romances, esses contos, e conhecermos também, além de um pouco do romance acidental, que é um dos romances dela, que é um dos livros, né, o seu livro de contos, de ações, né, e conhecermos um pouco também, eu diria, daquilo que intitula o nosso encontro de hoje, que é o ofício de escritor. Né? Sandra, é nesse sentido que eu vou abrir a nossa conversa de hoje, porque você nos traz experiências bastante interessantes, eu diria até mesmo contundentes, né, da sua vida, que pode ser lida através dos vários escritos que você tem, seja no romance, seja nos contos. Mas eu queria te ouvir, inicialmente, em relação a este ofício de escritor. Né? O que significa para você o ofício de escritor? Né? Desde quando esse ofício passou a fazer parte de uma escolha sua? Né? Que tipo de preparo que você teve ou que você se dedicou para exercer esse ofício? Conta um pouquinho para a gente, para começar. Bom, eu entendo o ofício de escritor como um artífice. Eu acho que o escritor ele tem que ter o preciosismo da palavra, a preocupação com a escritura, além de ter um envolvimento com a imagética. Né? Então,
No meu caso, eu passei anos escrevendo contos, não com o intuito de publicar, mas por realmente gostar muito da leitura, gostar da literatura, de ter esse contato com a literatura desde a infância, e me envolver com esse universo ficcional. Eu acredito que ao longo do tempo, eu descobri que poderia publicar os textos pela palavra do outro, através da leitura, que algumas pessoas fizeram de contos que eu havia escrito, e assim as pessoas me falavam, bom, por que você não publica? A princípio, eu ficava muito surpresa, porque eu guardava aquilo para mim. Entendia que aquele processo, aquele fabular, era um espelhamento de uma criação, um universo, cada texto, cada narrativa, era um universo que eu havia criado que estava ali, em potência, mas não entendia como algo a ser publicado. Mas foi recorrente esse questionamento, por que você não publica, por que você não publica? Até um dia que, assim, eu pensei, bom, eu acho que eu vou publicar, sim. Foi um processo muito longo, muito difícil, porque entrar em contato com editoras e ser aceito, né, é muito complicado, é muito difícil. A maioria das editoras não abre as portas para os novos autores, eles não te deixam nem entrar em contato com eles. Então, foi um processo difícil e longo. Mas ele aconteceu, e aconteceu através dos meus contos. Então, o primeiro livro lançado foi um livro de contos. Os romances vieram depois. Diz uma coisa, você está colocando, né, que primeiro foram os contos e depois veio o romance. Existe um projeto, uma arquitetura que você pensa antes, previamente, né, ao ato de escrever, ou isso nasce mais de um impulso, de uma vontade, de uma disciplina? Como que é o teu processo de criação, vamos dizer assim? A princípio, o meu processo de criação era mais intuitivo. Ao longo do tempo, passou a ser mais crítico. Eu vejo o processo da escritura, da produção do discurso e imagético em duas etapas. Para mim, a fabulação do enredo, da história em si, ela é um momento que é uma chispa que aparece, que ela surge na mente, instigada por algum evento, instigada por algum sentimento, por alguma memória. Mas o processo do ato de escrever, de passar isso para o universo linguístico, passar isso para o discurso, ao longo do tempo, passou a ser crítico. Porque, com o tempo, com o aprendizado, inclusive com o meu ingresso na universidade, com o meu ingresso no mestrado, e com a minha nova visão, com a visão que eu adquiri no curso, eu passei a ter um olhar muito crítico, não só para a construção do texto, mas como para todas as camadas que compõem esse fabular desse universo do discurso, desse universo da escritura. Então, acredito que, para mim, eu dividi isso em duas partes, que é a questão do imagético, da constituição do enredo em si, e depois a construção das camadas da narrativa, do elemento da diegese. Então, essa articulação que você diria entre a realidade e a ficção.
Acho interessante a gente parar um pouquinho nessa relação realidade e ficção, né? Porque nos seus contos, eu diria, principalmente talvez em um deles, o primeiro dos seus contos do livro, transparece um tom, né, muito forte em relação à voz infantil, que é a voz da criança que narra, né? Eu perguntaria a você, isso traz marcas da sua vida, traz marcas da sua experiência enquanto indivíduo, antes mesmo, né, de se descobrir, de se colocar como escritora? Como é que você articula esses fatos, essas narrativas que fazem parte da história, das ideologias, até das religiões, né? E como é que você articula isso com o teu imaginário, né? Como é que você tempera esses dois universos? Bom, esse conto que você mencionou, que é Através dos Olhos do Preconceito, foi o único conto que eu diria que foi muito influenciado pela minha vivência. Então, eu acredito que aquilo que eu vivenciei na vida, ele vai, de certa forma, se transpor para dentro do texto. Não ipsis literis, mas em alguns momentos o texto retoma situações que se passaram comigo. Eu poderia até te interromper, Sandra? Poderia só te interromper, porque tem um dado, acho que interessante, né? O fato de você ter nascido em Benguela, em Angola, na África do Sul, num período um pouco conturbado, né, da história do próprio país, e todas as conturbações sociais, guerras e tal. Isso marca a tua narrativa, porque você está transportando um pouco disso. Eu sinto na leitura daquele conto que alguma coisa pulsa, né? Que, se eu poderia dizer, vai para além da sua imaginação. Isso tem sentido? Faz sentido? Conta um pouquinho para a gente. Faz sentido, sim. O conto é narrado por uma criança, através da voz dessa criança, quer dizer, e é uma narrativa que vai mostrar como essa criança, ela observou tudo aquilo que ela vivenciou. De certa forma, eu também, numa idade muito parecida, vivenciei algo semelhante. Então, acaba sendo um processo de espelhamento nessa narrativa. Então, são vivências semelhantes, são sentimentos semelhantes, e são formas de olhar o mundo muito parecidas. Não sei. E o imaginário entra preenchendo lacunas ou ele domina esse espaço? Não, o imaginário ele tem que dominar o espaço, porque a narrativa poética ela vai dar o aspecto ficcional do texto, né? Com a imagética, toda a visibilidade que é alcançada através das palavras, ela vai trazer uma imagem que é uma imagem ficcional. O real, ele está ali, o aspecto real está ali, mas ele está dentro de um discurso ficcional. Eu acredito que a preponderância do ficcional é o que marca o texto. Sim. E, bom, daí não há como não dar um salto aí para o teu romance, né? Porque no romance acidental, eu vou querer saber, tenho essa curiosidade em saber sobre o título, né? Por que esse romance é acidental, e já traz esse acidental no título. Mas, além dessa pergunta, que está aí para você responder, eu fui tomada muito rapidamente, na leitura desse romance,
por uma curiosidade, que foi o que é a dedicação que você, o espaço, vamos dizer assim, que você abre em relação à literatura policial, né? É um romance muito marcado pelo suspense, né? É um romance muito marcado pelas pistas, que o leitor fica sempre naquela expectativa, mas essa pista é uma pista falsa, é uma pista verdadeira, como é que eu caminho, como é que eu me antecipo nessa narrativa, né? Então, a emboscada toda que você vai criando, né, ela torna o seu leitor extremamente curioso, e eu, né, na postura que a gente tem de querer conhecer sempre um pouco mais, não só do livro, mas do autor, fiquei muito surpresa, porque eu nunca imaginei Sandra Lemos lendo literatura policial. E na leitura eu disse, não, aqui tem uma leitora policial, aí tem uma leitora de romance policial, de narrativas jornalísticas, de filmes, enfim. Essa questão do enredo, da maneira como você constrói o enredo no romance acidental, o que traz da sua experiência também como leitor, e mais especificamente, eu diria, como leitor do romance policial? Como que é isso? Como isso acontece? Bom, isso para mim também foi uma surpresa. Bom, voltando à sua primeira pergunta, falar do romance, do título, Romance Acidental, esse título, primeiro, se refere ao fato de eu escrever um romance, porque eu só escrevia contos. E durante o desenvolvimento da minha dissertação, durante o desenvolvimento do estudo, eu me deparei com o romance, com o gênero. E eu, quando entrei, o meu projeto era, eu vou estudar o gênero conto, vou desenvolver a minha dissertação em cima desse gênero. Mas, durante as aulas, a professora, uma das professoras me coloca diante do gênero romance e me pergunta, por que não romance? E eu fiquei assim, sim, eu sempre gostei de ler romances. E li muitos romances, assim, de diversos autores. Eu sou uma leitora voraz, eu adoro a literatura. Sempre gostei do gênero romance, mas não me via escrevendo romance. Por isso, romance acidental. Quer dizer, a própria produção do romance foi acidental. Me deparar com esse novo gênero, produzir esse novo gênero, para mim, foi acidental. E acidental também pelo próprio enredo. Né? Propicia, embasado num acidente, propicia, leva ao título. Eu acho que foi uma conjunção de ideias que levou ao título do romance. Eu tenho que dizer que a faculdade, o mestrado, para mim, foi um divisor de águas. E é a partir desse romance que eu posso ver, inclusive, na minha forma de escrever, esse divisor de águas, essa mudança. Foi muito importante para o meu, como me ensinou a ter um olhar muito mais crítico, como me ensinou a ler as entrelinhas, as várias camadas na estrutura da própria diegese, né, da própria escrita. Quanto à questão do romance policial, eu vejo um romance acidental por vários ângulos. Né? Entendo a construção das personagens de uma forma duplicada,
E vejo essa questão do policial como uma forma de criar um mistério, né? Para essa narrativa, uma forma de prender a atenção do leitor. Então, veja, a minha narrativa, ela passou a ser feita de uma forma muito mais, eu diria, intencional, calculada. Aí eu vejo a palavra de artífice, né? Eu vejo esse adjetivo, né? O artífice, na hora do fabular, na hora de materializar o discurso. Para criar esse vínculo com o leitor, de dizer, olha, tem essa pista, tem essa ideia, e siga, olha para esse detalhe. De conversar, é uma forma de conversar com o leitor. E você também, a gente percebe isso, eu diria, nas primeiras linhas do seu romance, deste romance em específico, eu me lembro muito bem das primeiras linhas, onde você coloca eu, a primeira pessoa dessa história, aí você fala um pouquinho desse narrador em 2 linhas, e logo em seguida você diz, só para você entender de onde partiu o meu ponto de vista. Esse só para você entender, você abre o diálogo com o leitor, né? E você mostra a tua preocupação com esse leitor. E isso perpassa o romance até o final. Nas últimas linhas também você diz assim, conto a vocês que quase fui derrotado, e aí você faz toda uma reflexão, né, relacionada a este romance. Então, o leitor, ele está presente, a gente observa que ele é uma preocupação sua, né? Eu até diria que você, em alguns momentos, você dá a mão para o leitor. Você quer não só trazer o leitor cada vez mais para dentro da sua narrativa, mas ajudá-lo nessa investida, que é a leitura das várias camadas que você faz referência, né? Porque realmente o teu romance permite isso, né? Ler em camadas, realizar essa leitura do literário, né? Porque, na realidade, eu diria que você quer criar também um efeito. A gente percebe essa maneira de dar pistas, de segurar a informação, enfim, de ir construindo não só a narrativa como um todo, mas os pontos de vista ou os diferentes olhares do narrador ou dos narradores, né? Isso não acontece ao acaso. Tenho certeza que isso faz parte de um plano seu, né? Como é que você vê a questão do narrador? Quando eu li o seu romance, eu lembrei, Sandra, de uma entrevista, eu não me lembro mais exatamente em que momento foi isso, o autor, mas ele dizia o seguinte, que ao escrever um dos seus romances, ele chegou num ponto que já estava com quase 400 páginas escritas, uma coisa assim, era um volume bastante grande, e ele jogou tudo no lixo, porque ele percebeu que o narrador que ele tinha criado não era o narrador para a história que ele queria contar, que ele estava construindo. Então, aquele narrador, ele não compactuava, né, para conseguir o efeito que ele queria. Então, ele desprezou o seu livro, né, a sua primeira versão, vamos dizer assim, mas já com muitas páginas escritas, para começar de novo, por quê? O narrador tinha que ter outro perfil. Naquela situação, ele dizia assim, não poderia jamais ser um narrador onisciente. E eu, ingenuamente, o criei como onisciente. Então, eu lembrei disso lendo o seu romance, e eu te pergunto, essa arquitetura, né, do texto, qual é a força, qual é o espaço que o narrador ocupa, né, nessa sua arquitetura, nesse seu jogo de linguagem? Bom,
eu entendo a figura do narrador como uma mimesis do autor. Ele tem a função de criar um espaço e o tempo. Vamos dizer assim, que ele seria o agenciador da narrativa. Ele agencia essa narrativa. Quando em primeira pessoa, é o caso do narrador do romance ocidental, ele toma uma postura, ele assume uma postura totalmente subjetiva. E quanto mais próximo ele está da própria narrativa, mais subjetivo ele se torna. A postura dele, a disposição que ele assume dentro desse espaço em que a voz dele amplifica e permite que as outras personagens entrem e apresentam o espaço e o tempo, ela passa a ser totalmente subjetiva. E eu acredito que essa subjetividade vai mostrar a fragilidade desse próprio narrador. Ele é um narrador frágil dentro do quadro do próprio enredo. Há momentos em que ele se duplica, ele revela o seu alter ego, e há momentos em que ele abre espaço para um outro narrador, para que outra personagem se torne narradora. Então, ele permite que os pontos de vista se amplifiquem. Quer dizer, há momentos em que ele permite que o ponto de vista não seja o único, o dele. E os outros personagens, e principalmente a outra narradora, também, sob um ponto de vista subjetivo, mostra o seu modo de ver o mundo, esse mundo em que eles habitam, né? Esse espaço ficcional. E, na realidade, a questão do efeito, né, eu diria, para provocar o efeito literário, aquilo que nós chamamos de efeito literário, toda narrativa precisa criar, de alguma forma, um desconforto no leitor. Como é que você pensa isso? Como é que você planeja, se é que você planeja, ou se as coisas vão saindo meio intuitivamente, porque você disse que o início seu aconteceu de uma forma um pouco intuitiva, né? Mas eu acredito que hoje essas coisas já façam parte de um certo pré-projeto, né? Como é que esse desconforto que o leitor tem que ter para que ele seja um leitor no nível do literário, né? E não um leitor só da superfície, né? Como é que você trabalha com isso? Talvez eu poderia até traduzir a minha pergunta numa direção... Você tem uma metodologia? Você criou uma metodologia de trabalho? Ou apenas é uma disciplina de horas dedicadas, um pouco do cotidiano? Como que é o teu dia a dia como ofício de escritora? Bom, eu sou uma pessoa metódica, então acredito que a minha persona como autor empírico também é metódico. Então, quando eu dou início ou começo a escrever um livro, eu tenho o hábito de escrever todos os dias por algumas horas. E à noite. Sempre à noite. Sempre procurando o silêncio para poder me concentrar mais. Entendo que esse processo, a partir do momento que eu tenho a ideia da história, não como uma totalidade, e aí eu até vou me estender ao narrador, porque eu não entendo o narrador como onisciente, porque nem o autor é onisciente. Ele é consciente. Os narradores das minhas obras, eles são conscientes a partir do momento em que eles narram a partir da experiência. E nem o autor ele é onisciente, porque ninguém é onisciente, tem o conhecimento de uma totalidade da realidade.
nem da totalidade do texto. Porque a partir do momento que você pode ter uma ideia da totalidade. Bom, eu quero contar, a história é mais ou menos assim, do começo ao fim. Mas a partir do momento que você vai se envolvendo com a história, e as personagens vão tomando vida própria, a personagem ela vai tomando uma vida própria, você dá vida a uma personagem, mas aquela personagem, ela tem uma personalidade tão forte que ela segue vida. Você já não a pode mudar mais a partir do momento que ela entra dentro do universo do discurso, do universo da linguagem. Você perde o controle um pouco dessa personagem. Ela tem um caminho a seguir. Então, não é possível essa onisciência. Conforme você vai escrevendo, algumas coisas vão indo por direções que você não previu. Então, o texto ele vai se formando ao longo do tempo, ao longo do processo do próprio escrever, desse ato de convivência. Esse narrador, ele está, a voz dele está narrando ali, você vai acompanhando, você, autor, vai acompanhando. E vai seguindo, e chega uma hora que parece engraçado, mas parece que você vai escrevendo o que o narrador quer dizer para você. Olha, eu vou seguindo por esse caminho. Essa é a minha vontade. Eu sou assim. Eu não poderia ir por outro caminho, porque eu sou assim. Essa é a minha escolha. Então, esse processo vai acontecendo. E nesse processo há uma análise, né? Há um pensamento de como será a melhor maneira de escrever isso, qual a profundidade dessa fala, em que direção vai tomar isso, né? Como é que esse texto deve, com as camadas que esse texto deve adquirir. E assim, no romance acidental, além do processo do próprio fazer, do próprio discurso do narrador, dos eventos em que ele se envolve, tem camadas paralelas, como a questão da intertextualidade que é trazida ao texto. Como essa intertextualidade é trazida para o texto? Pois é, Sandra. Aí eu diria que é um dos traços mais intensos da sua narrativa, né? É esse diálogo que você vai estabelecer com os mais diferentes autores. Na realidade, eu diria que a sua narrativa, ela se constrói de uma maneira intercalada, implícita e explicitamente, com outras narrativas. Porque a gente vai percebendo como que você vai tramando, né, esses fios narrativos e, surpreendentemente, há momentos assim, de total ruptura. A narrativa está fluindo, de repente, muda totalmente, é um outro narrador, há um momento em que o leitor se sente um pouco perdido, né? Mas imediatamente a gente percebe que quem entrou na narrativa é um outro narrador, é um outro, diria até um outro autor, né? Então, a sua narrativa, o seu texto, ela é intensamente permeada pela voz de outros escritores, né? Então, de repente, eu estou lendo a Sandra Lemos, dali a pouco eu estou lendo Dostoiévski, dali a pouco eu estou reconhecendo Machado de Assis, dali a pouco... Então, você traz uma série de outros autores, né? E de uma maneira surpreendente, porque em muitos momentos eu me via assim, mas espera aí, por que entrou essa narrativa? Como é que eu tenho essa relação entre uma narrativa e outra, né? Mas isso acontece em momentos explícitos, vamos dizer assim, porque há outros momentos em que eu leio uma frase e digo assim, bom, peraí, isso aqui é Guimarães Rosa, né? Então, você tem uma habilidade para trazer, e Victor Hugo, e Manuel de Barros, e aí vai aparecendo, né, uma profusão de outros autores, de outras narrativas, que em alguns momentos a gente reconhece de quem é aquela voz. Em outros momentos, não. Eu me vi assim,
parar, mas de quem que é isso, né? Da onde a Sandra trouxe esse extrato, né? Então, é bastante instigador, eu diria, talvez não tão simples para quem não tenha um repertório, porque, diga-se de passagem, você tem um repertório incrível. A riqueza a riqueza das suas leituras, que se inscrevem no seu romance, é alguma coisa de tirar o chapéu, né? Não é uma coisa para iniciante, não. Eu queria saber de você, eu fiquei muito curiosa para saber isso. Você, esses links, né, essas relações com esses outros autores e com essas obras, elas vão acontecendo no fluxo da sua escrita, ou você tem um plano, vamos dizer, de inserir? Não, eu quero dialogar com Guimarães Rosa aqui, eu vou em algum momento trazer um pensamento, uma ideia, né, uma frase do Guimarães Rosa, ou do Dostoiévski, ou do Machado de Assis, ou Victor Hugo, e aí vai, né? Como é que é essa intertextualidade? Porque ela é muito intensa na sua obra, né? E realmente, eu diria, é alguma coisa de tirar o chapéu, porque vai revelando a leitora que é você. Conta um pouco sobre esse processo da intertextualidade, ou para aqueles que não são muito da área, esse diálogo intenso que você vai realizando ao longo da tua narrativa com outros autores, outros escritores. Na verdade, isso foi surgindo ao longo do processo fabular da história. Eu não tive nenhum projeto, quer dizer, não tive a intenção de eu vou colocar textos de outros autores dentro da obra. Na realidade, o narrador, o principal personagem, ele é leitor. Então, a todo momento que ele expunha algum pensamento, esse pensamento, na hora, fala assim, nossa, mas isso conversa com esse autor, isso conversa com Freud, isso conversa com Guimarães Rosa, e cada vez que esse pensamento da personagem vinha à tona, vinha à superfície, esse fluxo de consciência vinha à superfície, e ele me transportava para o pensamento, para a fala de algum autor, algum escritor. E era nesse momento que aparecem essas conexões, essa intertextualidade. Além de, em muitos momentos, o próprio narrador está a ler um livro, e eu queria que o leitor tivesse a sensação, pudesse ler o que ele estava lendo. Então, é como se eu abrisse a página do livro que ele lia. Interessante isso. Essa era a ideia. Então, cada vez que a personagem lia algo, eu falei assim, poxa, mas ele vai falar apenas eu estou lendo o livro de fulano? Não, eu queria abrir essa página. Eu queria que o leitor compartilhasse a leitura da personagem. Então, uma página dentro de outra. Até nesse momento, não são só as personagens que se duplicam, mas a sua forma de se relacionar com o mundo também. Uhum. Ainda em relação ao romance ocidental, né? Antes de entrar, eu quero falar de muita gente escrevendo, dizendo que está gostando muito, que conhece a sua obra. Tem vários comentários no chat, muitas pessoas falando sobre a sua produção, o interesse que sentiu pela própria literatura ao ler os seus contos, ao ler os seus romances. Então, Luiz Ramos, Milena, Kleberson fazendo relações com a psicanálise, Clíce, João Carlos, professores nossos do programa também, parabenizando pelo teu trabalho.
E tem vou pegar algumas questões que fazem, no sentido de perguntas mesmo, né, além dos comentários. Há um aqui, interessante, que ele diz sobre a contribuição da sua experiência de vida, que isso parece estar muito presente, muito marcado na sua narrativa, que essa é uma narrativa madura, que traz para a palavra a experiência da vida, né? E pedindo até que você voltasse para comentar essas questões. Como você articula essas duas coisas e em quais das suas obras isso aparece com maior expressividade? Como disse Nardine Gordimer, que é uma escritora que eu gosto muito, me influenciou muito, uma escritora sul-africana, que inclusive recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, ela já faleceu. Nardine Gordimer dizia que as primeiras obras, elas são sempre muito mais reveladoras do autor do que as subsequentes. Eu acredito que sim. Acredito que as minhas primeiras obras, elas revelavam muito mais de mim do que as obras posteriores. No entanto, veja, Barthes disse, o autor morre porque o autor escritor, ele não entra no espaço do discurso, ele não entra no espaço da linguagem, ele é anterior a isso. Pensando dessa forma, a gente pode dizer que sim, o autor, como produtor, como materializador do discurso, ele não entra, né, no texto, mas o autor textual sim. Embora hoje eu tenha me distanciado bem mais do texto, do discurso, da narrativa, eu acredito que o autor, de alguma forma, ele sempre vai projetar a sua maneira de ver o mundo no texto. Né? Quer dizer, é impraticável alguém escrever algo sem colocar a sua forma de ver o mundo, sem com isso transpor a sua experiência. Por mais que a gente mantenha uma distância entre o que é o enredo, do que é a história, mas isso é o resultado de uma apreensão do mundo. Né? Holquist, na sua lei de posicionamento, diz: o homem fala a partir do seu espaço geográfico, do seu tempo, da sua carga emocional e da sua herança histórica familiar. Isso é indissociável do sujeito, seja esse sujeito que produz o texto, ele não consegue se dissociar disso. Ele pode não se transpor para dentro do texto, mas em suas palavras, em sua narrativa, de alguma forma, ele dilui ali o seu modo de ver o mundo. Então, eu quero pegar uma questão também que me interessa particularmente ouvir de você, que é a questão da figura feminina, como ela aparece na sua obra, né? Tomando o romance como referência, né, me parece que você constrói o seu texto em cima os pilares do seu texto, em cima de 3 figuras femininas, né? Isso me chamou a atenção, porque dentre essas 3 figuras, uma das personagens, a Fernanda, é aquela que se faz presente pela ausência, porque há referências sobre ela, né? Mas ela não chega a agir na narrativa, né? Ela é quase que um elemento propulsor da narrativa, na minha leitura. Depois nós temos 2 outras personagens femininas, que são, na realidade, aquelas que fazem a narrativa caminhar, né? Porque o personagem principal, né, mal se sabe exatamente qual é o seu nome, né?
mas ele mais sofre as ações, e são ações que eu diria predominantemente femininas. Uma delas, a Adélia, que é a moça casadora, extremamente discreta, mas extremamente sensual, né? E é exatamente a sua sensualidade, né? O seu magnetismo, a sua magia, o seu feitiço, né? Que vai levar, não só transformar o personagem principal, o protagonista, mas levá-lo à ação, né? Enquanto que outra, que quase que domina a narrativa, vamos dizer assim, a Madá, ela é bonita, ela é atraente, mas uma mulher altamente perigosa, né? E aí você entra com todo o romance policial, né? Então, este é um jogo mesmo que você vai articulando entre as personagens femininas, de maneira que, apesar da narrativa ser desencadeada por uma voz masculina, quem faz o movimento, quem promove a ação do texto são as personagens femininas, né? Queria saber um pouco de você. Há um cuidado especial com a personagem feminina? Você acredita que elas possam dar um maior vigor à narrativa? E principalmente numa narrativa como essa, onde a questão do suspense, né, do enigma, da emboscada acontece, nunca é pela mão masculina, né? É sempre pela mão ou pela ação de um perfil feminino. O que é essa construção, né? Existe um propósito maior nisso ou a coisa simplesmente flui? Conta um pouquinho para a gente. Eu acho que essa narrativa ela tomou essa proporção porque o próprio espaço ficcional criou essa possibilidade. Mas eu entendo que sim. Eu quis dar um espaço importante e uma visibilidade à voz feminina. Eu acho importante essa visibilidade e entender que isso também é o contemporâneo, né? A mulher hoje ela tem um papel muito mais importante, ela tem uma voz muito mais marcante e ela, sim, ela tem posturas positivas, ela tem posturas audaciosas, sim, ela pode ser um personagem da ação, ela pode criar o enigma, né? Ela pode criar até emboscada. Porque ela tem essa possibilidade, essa potência e essa liberdade dentro não só do espaço ficcional, mas como também dentro da realidade hoje. Quer dizer, a mulher ela tem assumido um papel muito marcante, muito importante na sociedade hoje. Eu acho que a narrativa também ela vai espelhar isso, né? A narrativa contemporânea ela espelha permite esse espaço que a mulher está ocupando. E não é só o espaço de uma figura cândida, de uma figura bonita, de uma figura serena. A mulher também tem aspectos outros, né? É a multiplicidade da personalidade das mulheres, das personagens. Os personagens e suas múltiplas vozes. Eu acho que todos nós, todos os indivíduos, todos os sujeitos têm várias facetas. Isso expõe-se, vai reverberar nas personagens. Vamos então para as duas questões finais e eu gostaria de te ouvir em relação ao nosso programa na PUC de São Paulo, que você realizou o curso de mestrado e agora tem realizado um de doutorado. Em que medida esse curso de mestrado contribuiu e tem contribuído com o seu ofício de escritora? Conta um pouco isso para nós. Olha, eu entendo, Vera, que esse curso para mim foi um divisor de águas. Eu já havia feito muitos cursos anteriormente,
em outras universidades, inclusive em Edinburgh, mas eu entendo que fazer a dissertação, fazer parte desse curso, de desenvolver projetos, de fazer todas as aulas, de aprender tudo que me foi proposto na crítica literária, não sendo redundante, com certeza eu me tornei uma pessoa crítica. E às vezes penso que tão crítica que me dificulta o momento de escrever, porque eu começo, cada página que eu escrevo, no final da página eu leio, bom, eu paro e falo, bom, muita calma, agora eu vou ler. Eu vou tentar não influenciar o processo imagético, mas com certeza eu tenho que ser crítica quanto à produção da escrita, quanto à arquitetônica do texto, a profundidade da narrativa, os aspectos, o posicionamento do narrador, a sua disposição, a sua atitude. Então, para mim foi um divisor de águas. Eu tenho muito a agradecer aos professores, a você, a professora Maria José, a todos os professores com quem eu tive contato, porque mudaram a minha forma de ver a literatura, né? Eu acho que mais do que isso, a minha forma de analisar o mundo, de olhar para qualquer discurso, olhar para a voz, para a fala do ser humano. Isso é uma coisa muito importante. Você conseguir ir além, conseguir fazer uma leitura mais profunda, mais responsável dos textos, das falas das outras pessoas. Eu acho que, assim, para mim foi um divisor de águas, foi uma mudança na minha forma de ver as coisas, né? De ver a literatura, de analisar o discurso do outro. Isso, para mim, foi muito, muito importante. Bem, eu vou para a última pergunta, que é uma pergunta minha, mas já tem várias outras pessoas aqui também querendo saber. Qual é o livro do porvir? O livro do porvir é um livro que consiga criar um estranhamento ainda maior no leitor. Ele já está em gestação? Como é que é? É um livro que os personagens já nasceram. Ele já tem um cronótipo, já tem um espaço e um tempo, né? Ele só precisa viver um pouco, se desenvolver. A personagem precisa caminhar ao rumo da vida dela, desenvolver os eventos da vida dela. Mas ele já nasceu, já existe na personagem, já existe um espaço e um tempo. E, com certeza, como nos textos anteriores, eu acredito que isso aponte sempre para uma questão existencial. Essa é uma questão interessante, eu não cheguei a comentar, mas me marcou muito na sua escrita, tanto nos romances quanto nos contos, que a sua escrita tem muito um tom ensaístico. É como se, de tempos em tempos, o próprio narrador, as próprias personagens, elas dessem um espaço para lançassem uma ideia pelo narrador, ou às vezes pela própria voz da personagem, e oferecessem um momento de reflexão para o leitor, porque são questões que extrapolam os limites da própria narrativa, né? Eu diria, ele explode, sai fora e faz com que o leitor faça aquele gesto, né, que o Machado nos ensina, podemos dizer assim, que é o de parar, né, e afastar os olhos da página e quase que nos voltarmos para nós mesmos, para tecermos uma reflexão que tem um cunho existencial, que tem um cunho mais profundo, que cala muito profundamente na gente.
e a sua narrativa, ela é marcada por esse tom ensaístico, né? Que eu acho que também é uma qualidade. Mas, de qualquer maneira, então, você já deu a dica, deverá ser um romance, pelo jeito que você falou, e vamos, então, estar aguardando a sua nova produção, para a gente poder, então, curtir um pouquinho mais. Pena que ela não venha exatamente nesse momento em que as leituras nos fazem tanta companhia. Sandra, muito obrigado pela sua presença, por sua participação, né, por estar aqui conosco nesse final de tarde, trazendo muita experiência, né, desse ofício de escritora. Em nome do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC e de todo o conjunto de professores, eu agradeço a sua presença e também de todos aqueles que estão nos acompanhando e que deixaram um monte de mensagens bastante carinhosas. Obrigada a todos, obrigada a vocês de maneira especial. Obrigada a todos, obrigada pela oportunidade de me expressar. Obrigada. Obrigada ao programa, obrigada a você. Obrigada a todos que estão assistindo.